Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo joio e trigo até o fim. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 13. Vou ler do versículo 36 ao 43. Dizem assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 12 de fevereiro de 2025. Deus Santo, Poderoso Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Abençoe o irmão Eli Oref, a sua família, dê vitória em tudo, Jesus. Continue abençoando o teu servo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia, falando sobre duas classes de pessoas que Jesus exemplificou aqui, deu como exemplo. A questão do homem que decidiu plantar na sua casa, na sua terra, no seu campo, e uma semente boa, mas cresceu junto da semente boa uma semente ruim. A semente boa aqui, que Jesus está falando quando ele está aqui explicando, porque os discípulos perguntaram a ele mais na frente, quando Jesus tinha falado sobre essa parábola aqui, ele falou momentos antes, quando ele estava ali com aquele grande público, a multidão. Aí quando Jesus já chegou em casa, aí os discípulos estavam com ele, e diz aqui que os discípulos pediram a Jesus para que ele explicasse para eles a parábola do joio do campo. Aí ele começa falando sobre o que seria aquela parábola, o que é que ele queria dizer, ensinar de uma forma didática aquilo que ele havia dito para toda a multidão e também os discípulos ouviram. Aí ele falou que ele próprio, Jesus, é quem semeia a boa semente. Ele chama aqui o Filho do Homem, Filho, lembrando que está com F maiúsculo, representando sim o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então ele é quem semeia, ele é quem planta. O campo é o mundo. Ele veio semear aqui neste mundo a semente. Aí ele diz que a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, são todos aqueles que acreditaram no sacrifício dele na cruz, acreditaram que ele morreu para salvar a sua alma, a alma daquele que acredita, e aí passam a ser filhos do reino.
então é a boa semente. Aí ele fala, e o joio, que não é a boa semente, ele diz que são os filhos do maligno. Lembra do tema que eu dei? Joio e trigo até o fim. Em outras palavras, vai existir o bem e o mal até o fim, até a consumação dos séculos, até o fim de tudo deste mundo. Vai existir gente boa, gente ruim. Vai existir os servos de Deus, aqueles que compõem a igreja, que são aqui chamados de filhos do reino, por Jesus, né? E existe o joio, que são os filhos do maligno. E olha, os filhos do maligno, quem é que semeou? Quem é que criou esses filhos do maligno? Aí diz, o inimigo, versículo 39. Aí ele identifica esse inimigo, diz, é o diabo. O diabo sempre foi opositor de Deus. Ele criou também o seu exército humano. As pessoas que não querem saber de Deus fazem parte desse exército maligno, né, que o diabo criou para confrontar Jesus Cristo, confrontar a semente que são os filhos do reino, a boa semente, a igreja. Aí ele fala que o inimigo semeou o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Aí ele fala, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século, confirmando o que eu havia dito ou coloquei como tema para a palavra do dia hoje. Consumação do século ou consumação do mundo é até o fim. Então joio, repito, e trigo estarão juntos até o fim. Aí ele diz, mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino. Veja bem essa palavra aqui, ó, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino, ou seja, do meio do seu povo. Aqui é o reino de Deus. Colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Eu fiquei pensando aqui, gente, não é isso que está acontecendo hoje? A quantidade de escândalo ou de escândalos que a gente está vendo no mundo, dentro ou no seio da igreja. Do pequeno ao grandão, a gente vê escândalo. Aí Jesus está dizendo que ele vai mandar os seus anjos colher, tirar do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, ou iniquidade para alguns, que cometem pecado. O Senhor vai fazer essa limpeza no meio do seu povo, do seu reino, né? Tudo que causa escândalo e comete pecado e iniquidade. E está chegando essa hora. Diz, e vai lançar essas pessoas que ele vai tirar do seu reino, que causa escândalo e que comete iniquidade, e vai lançar na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O destino daqueles que causam escândalos e cometem iniquidade na igreja, no meio do povo, no meio do reino de Deus, é isso aqui, fornalha de fogo. E para concluir, aí já que ele fala que o joio, né, que aqueles que cometem escândalos no meio do seu povo, do seu reino, vão para um lugar chamado fornalha de fogo, e o justo, já que estamos falando de joio e trigo. Joio é o maligno, né, os filhos do maligno, e o trigo são os justos. Aí ele diz, versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Vai haver ainda uma época aqui, antes do arrebatamento da igreja, essa purificação, ou seja, quando Jesus tirar do meio do povo tudo aquilo que é escândalo e também os que cometem iniquidade, antes do arrebatamento da igreja, os justos vão resplandecer como o sol, vão ser respeitados aqui nesta terra. É aquilo que Joel chama do grande avivamento. Claro que a gente já vê
e aconteceu algo que o profeta Joel profetizou. O dia de Pentecostes aconteceu, mas vai haver ainda um grande avivamento para o povo de Deus antes da vinda de Jesus. Então, é quando os justos estarão resplandecendo como o sol no seu reino ou no reino de seu Pai. Ou seja, aqui o reino de Deus, Jesus disse uma certa vez quando ele chegou aqui, é chegado o reino de Deus aqui na terra. Então, o reino de seu Pai, ainda aqui na terra, a igreja, os justos vão resplandecer como o sol. Aí sim, vai vir depois todo o resultado final dessa parábola, que cada um vai para o seu lugar. Fornalha de fogo, os justos vão para a eternidade com Deus. Aí ele conclui, e eu também termino aqui, dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.